Em Gênesis, capítulo 29, versículo 31, diz: Quando o Senhor viu que a Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Hoje nós vamos ler a partir deste versículo. A gente está lendo um plano a respeito de mulheres, né, e como se tornar uma mulher antifrágil em 2025. Então, cada dia no plano ele vem trazendo uma história das mulheres da Bíblia, com ensinamentos. E hoje a gente vai ler a respeito da história de Lia e Raquel. Então, vamos fechar os nossos olhos para que o Senhor nos conduza ao longo da leitura. Senhor Deus, muito obrigada por este dia, obrigada por essa segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana na sua presença, buscando mais da tua palavra, histórias, né, que aconteceram para que a gente possa trazer esse ensinamento para a nossa vida, aplicar. Então, que o Senhor nos conduza nos próximos minutos, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo e que a gente possa trazer esse ensinamento para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. O título do texto é Encontrando o seu valor no amor de Deus. Lia viveu uma vida marcada pela rejeição, sendo ignorada por Jacó, em favor de sua irmã Raquel. Mas Deus viu sua dor, a honrou, concedendo-lhe filhos e um papel significativo na linhagem de Messias. Lia nos ensina que nosso valor não está na aprovação dos outros, mas no amor incondicional de Deus. Quando colocamos nossa identidade nas mãos dele, encontramos propósito e força para seguir em frente. Então, neste novo ano, busque firmar seu valor em Deus e permita que ele cure e transforme qualquer área que você tenha se sentido excluída, né? E eu vou contextualizar um pouquinho mais a história de Lia e de Raquel, para que a gente possa entender no detalhe que essas histórias nos ajudam, né? Trazer uma reflexão, às vezes coisas parecidas que acontecem em nossa vida. Então a história de Lia e Raquel, ela tá em Gênesis, e elas são esposas de Jacó, né? Então fala sobre elas. Jacó foi neto de Abraão e filho de Isaac. Então essa história ela é cheia de amor, inveja, sofrimento, paz e propósito de Deus. Jacó ele fugiu de casa porque ele tinha enganado seu irmão Esaú. Ele foi para casar para casa do tio Labão e ao chegar lá ele conheceu Raquel, que era filha de Labão, e ele se apaixonou por ela. Então Jacó fugiu da sua casa, foi para casa do tio Labão, chegou lá e conheceu Raquel, que ele se apaixonou por ela. Jacó pediu Raquel em casamento para Labão e ele concordou, só que com uma condição. Jacó tinha que trabalhar 7 anos para ele. Aí Jacó foi lá, aceitou, porque ele amava muito, né, Raquel, e ele trabalhou 7 anos, né? E aí ainda ele falou, parecem poucos dias, devido ao grande amor que ele sentia por ela. Está em Gênesis capítulo 20, versículo 29, versículo 20. Só que depois de 7 anos, Labão ele enganou Jacó. No dia de casamento, ao invés de entregar Raquel, ele deu a sua filha mais velha, que era Lia, como esposa. E Labão justificou falando que na cultura deles, a filha mais velha que tinha que casar. Então, quando Jacó percebeu a enganação, ele ficou indignado. Imagina, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, chega no dia do casamento, é a outra filha, né? Só que aí Jacó foi lá e fez outra acordo. Ele falou, se você trabalhar por mais 7 anos, aí você pode se casar com a Raquel. Uma semana depois de ter casado com a Lia. Imagina o sentimento da Lia, gente. Ela era menos amada por Jacó, né? Ela, querendo ou não, estava sendo rejeitada, só que Deus, ele viu o sentimento, né? Esse sofrimento de Lia, e ele permitiu que Lia tivesse filhos, né? Enquanto Raquel era estéril por um tempo. Então, Lia teve 4 filhos, e Raquel não teve, e aí ela deu a sua serva, que chamava Bila, para Jacó poder gerar filhos. Depois Lia também, né, depois de ter tido 4 filhos também, deu a sua serva para poder, né, gerar filhos a ele. E aí no final, Deus ouviu o clamor de Raquel e deu 2 filhos a
Jacó, que era José, e Benjamim. Então, quais são as lições, né, que a gente entende dessa história? Que Deus vê os esquecidos. Ali era desprezada, mas Deus a honrou dando os filhos para ela. O amor humano, ele pode ser imperfeito. Nós, seres humanos, nós somos falhos. Então, a culpa de Jacó não era dele, né? Ele amava mais Raquel. Mas o amor de Deus, ele é pleno e imparcial. A inveja, ela traz sofrimento. A rivalidade entre Lia e Raquel mostra como a inveja e a comparação pode trazer dor à nossa família, dor às pessoas. E Deus tem os planos deles, né? Então, apesar do caos, Deus usou essa família para formar as 12 tribos de Israel, cumprindo as suas promessas feitas por Abraão. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida de ensinamento? Lia foi desprezada, mas Deus a honrou, né? Isso mostra que mesmo quando a gente se sente ignorada ou rejeitada, Deus nos ama e nos valoriza. Então, o nosso valor não está na opinião dos outros, mas no amor incondicional de Deus. Então, a gente precisa confiar que Ele vê as nossas lutas e Ele tem um plano especial para a nossa vida. Então, se sente áreas da sua vida que você se sente invisível, né? Ore e peça para Deus preencher esse vazio com a presença dEle. Segundo, cuidado com a comparação. Lia e Raquel passaram boa parte da vida competindo e se comparando. E isso trouxe sofrimento para ambas. A comparação, ela nos faz focar no que não temos, em vez de agradecer o que já temos. Então, ao invés de se comparar, né, olhar para as coisas que o outro tem, a gente até fala, né, que a grama do vizinho é mais verde. Celebre as suas bênçãos únicas e as conquistas das pessoas ao seu redor. Então, é a parte do agradecimento, da gratidão que a gente faz aqui diariamente, mas vigiar, né, para a gente não se comparar, porque isso não é bom. Né? Como que a gente pode ser grata por tudo que Deus já fez na nossa vida? Terceiro, a inveja pode nos afastar da paz. Então, Raquel sentia inveja da fertilidade de Lia, enquanto Lia invejava o amor de Jacó por Raquel. Então, a inveja, ela gera amargura, rivalidade. Então, quando a gente sentir inveja, para a gente usar isso como um alerta para buscar contentamento em Deus. Então, focar nas suas promessas para nós, ao invés de se fixar no que os outros têm. E aí traz uma reflexão se existe alguém ou algo que tem despertado inveja no seu coração. Como que você faz para entregar isso para Deus, né? E quarta e última lição, são 5. Quarta lição, Deus escreve sua história através de nossas imperfeições. Então, mesmo em meio à desordem, Deus usou Lia, Raquel e sua família para formar as 12 tribos de Israel. Então, isso mostra que Ele pode transformar o caos em propósito. Confie que Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo nos momentos difíceis, Ele tem poder para redimir qualquer situação. Então, se existe, para você refletir, se existe alguma área da sua vida que parece confusa ou sem propósito, como que a gente pode confiar que Deus está agindo mesmo assim? E quinta lição, o amor de Deus é completo. Lia buscou ser amada por Jacó através de seus filhos, mas a sua verdadeira alegria veio ao perceber que Deus a amava. No final, ela louvou a Deus ao dar o nome de Judá. Então, não buscar a felicidade em coisas ou pessoas. A nossa paz, a nossa plenitude, ela é encontrada em Deus. Em quem que a gente tem buscado alegria, né? Às vezes a gente acredita que vai ser feliz quando casar, quando passar no vestibular, quando passar no concurso, quando for promovido ou promovida. Então, não buscar nossa felicidade em coisas ou pessoas. Nossa paz e plenitude é encontrada no Senhor. Então, as 5 lições, vamos recapitular. Deus valoriza quem se sente rejeitado. Então, se você se estiver sentindo rejeitado em algum lugar ou invisível, orar para que Deus preencha esse vazio. Cuidar com a comparação, né? Ser grata por tudo que Deus já nos deu.
A inveja pode nos afastar da paz. Então, se você está sentindo inveja de alguém, inveja no seu coração, como que você pode entregar isso para Deus? Quarto, Deus escreve a nossa história através das nossas imperfeições. Então, tem um propósito por trás de tudo. Às vezes, aquele caos, aquele desafio vai ter um propósito maior na nossa história. E o amor de Deus é completo, né? Para a gente não buscar a nossa alegria, felicidade, paz em coisas e pessoas. Buscar no Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu quis contextualizar um pouquinho a respeito dessa história, porque eu acho que muito disso a gente traz para nossa vida, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? De rede social, de comparação, de inveja, de buscar essa felicidade em coisas ou em pessoas. Então, que a gente traga todo esse ensinamento para nossa vida e que a gente reflita a respeito disso, né? Peça para que Deus nos mostre verdadeiramente, porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho inveja de ninguém, né? Mas a gente é ser humano, eu não me comparo. A gente se compara sim, né? Abra seu coração. A gente só consegue trabalhar aquilo que a gente coloca à luz, né? Na nossa vulnerabilidade. Então, obrigada a Deus por a sua palavra, que a gente se delongou um pouquinho mais, mas agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Então, obrigada por essa palavra, obrigada por nos mostrar, né, que precisamos tomar cuidado com esses tópicos, com esses assuntos, porque são coisas que acontecem na nossa vida. Se o Senhor nos trouxe, é para a gente nos atentar. Obrigada por termos acordado mais um dia na sua presença. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por termos um lar onde a gente possa retornar diariamente. Obrigada, Deus, por ouvir, sentir, falar, Deus. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, por todas as bênçãos que o Senhor já preparou na nossa vida. E te agradecer por essa semana que está se iniciando hoje. Senhor, também queremos te pedir perdão, né? Porque se tivemos momentos de comparação, de inveja, momentos que nos sentimos rejeitadas, que o Senhor nos perdoe, que a gente possa dar valor para o que realmente importa, que é o amor do Senhor, que é completo. A gente não precisa buscar em nada. Queremos pedir perdão às vezes por nossas atitudes, pensamentos. Que o Senhor nos ajude a perceber nos detalhes aonde a gente precisa melhorar diariamente. Que a gente possa também perdoar todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram. Lembrar que é sempre sobre o outro. Às vezes ele não está bem para nos tratar daquela maneira. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, nos livre de todas as tentações. Deus, também queremos orar, intercedendo pela vida do outro. Eu estava até pensando ontem à noite, na hora que eu fui dormir, se às vezes a gente não pega esses momentos. Outro dia eu sugeri do caderninho, né? Mas eu tô pensando em fazer aqui, para cada uma que tá aqui na rotina, né, que tá fazendo, comprar um caderninho ou pegar um caderninho que já tem, e nesses momentos de agradecimento, de orar pelos outros e orar por nós, escrever isso mesmo no caderno. Então, eu sempre dou mais ou menos um minutinho para que a gente possa orar pelo outro, orar por nós, agradecer, e aí você ir escrevendo. Acho que para o próximo encontro de amanhã, se você quiser trazer, e a gente já faz esse exercício juntas. Enquanto não, eu vou ficar em silêncio para a gente orar em pensamento pela vida dos outros. Vamos fazer isso agora. Então, orar pelo outro, profetizar palavras de bênção, pedir que Deus coloque a sua mão poderosa sobre a vida deles. Vamos lá.
E agora a gente vai orar por nós. Que o Senhor possa ouvir as nossas preces. Que o Senhor possa agir no sobrenatural a respeito daquilo que a gente está orando. Em Salmos, capítulo 8, versículo 4 a 5 diz: Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. O fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroastes com a glória e honra. Pense nessa passagem e considere o quão profundamente o Deus do universo se importa com você. Quando estiver pronta, converse com ele sobre algo que está te preocupando. Eu vou ficar em silêncio. E agora você pode orar, entregar a sua vida a Deus. Pode fazer isso agora. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por poder entregar o nosso dia a Ti, a nossa segunda-feira, as nossas preocupações, desafios. Que o Senhor possa nos direcionar a respeito do que a gente precisa fazer, né, para cumprir o nosso propósito. Hoje lemos que às vezes no meio do desafio e do caos que a gente não entende por que a gente está passando, às vezes ali está um propósito muito maior, que vai mudar gerações, que com isso a gente vai deixar um legado. Então, que se a gente estiver passando por este momento de aflição, que o Senhor nos conforte, né? Que o Senhor nos dê a sua paz, porque quando a gente confia, entende que o Senhor quer o melhor para nós e que tudo isso vai cooperar para o nosso bem, a gente fica mais em paz. Então, que o Senhor nos proteja, nos guie, nos dê paciência, nos encha com seu amor. E agora a gente vai finalizar com uma afirmação positiva para o nosso dia. Eu declaro que todas as áreas da minha vida estão sendo abençoadas e transformadas pela graça de Deus. Com a ajuda do Senhor, podemos superar qualquer obstáculo que surgir hoje. E cada passo que damos é ordenado por Deus e nos leva em direção ao seu melhor para cada uma de nós. Que você tenha uma semana abençoada na presença dele. Fique com Deus e nos vemos amanhã.